Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor. Quero convidá-los para abrirmos a Bíblia no capítulo 28, versículo 30 do livro de Êxodo. Capítulo 28, versículo 30 do livro de Êxodo. Que é o segundo livro da Bíblia. Logo depois de Gênesis, que é o primeiro, aí vem o livro de Êxodo, que é o segundo. Capítulo 28, versículo 30. Estarei lendo esse texto com vocês para a gente fazer a abertura do que eu pretendo seja uma série, ainda que se tenha dificuldade com os ouvintes, porque cada culto tem um grupo, mas eu pretendo, eu ando com vontade, sei que essa vontade não é só minha, ela vem de Deus, para falar um pouco sobre algumas coisas do Antigo Testamento. E eu fui despertado para isso ao ouvir uma palavra que eu chamaria de infeliz, citando que uma coisa que eu vou ler, não foi dita essa expressão, mas eu vou dizer com as minhas palavras, não servia praticamente para nada, e que hoje não serve de nada para nós, e só servia para alguma coisa no tempo do Antigo Testamento. Êxodo 28, 30 diz assim: coloque também no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Amém. Podeis sentar. Louvo a Deus por termos de volta das viagens que tem feito, o pastor Jonas, que fez uma maratona, né, ministrando a palavra, está conosco hoje. Louvo a Deus, já foi apresentado pela vida do pastor Júlio Aquino, que nos dá para mim um prazer, a honra, a alegria de estar aqui entre nós hoje à noite. Nós lemos um texto que, para ser compreendido, por mais que não seja a nossa intenção falar de toda uma situação apresentada acerca do sumo sacerdote, mas tentar apresentar para vocês, em poucas palavras, aquilo que está no contexto, o que está antes e depois do que nós lemos, para poder haver uma compreensão do que eu estou citando. Esse texto está no Antigo Testamento. Porém, o Antigo Testamento, ele foi deixado a nós como uma sombra da realidade. Ou seja, o Antigo Testamento nos ajuda a compreender situações do Novo Testamento.
Então, quem lê o Novo Testamento encontra certas expressões que, para entender, precisa ter um mínimo de conhecimento do Antigo Testamento, principalmente dependendo da tradução que lê. E esse texto, ele é um desses que toda a conjuntura apresentada por Deus para a vida do sumo sacerdote, se faz necessário entender pelo menos o arcabouço, ou um desenho breve do que nós temos. Então, no capítulo 28 de Êxodo, é apresentado a indumentária que o sumo sacerdote, que o principal sacerdote do povo hebreu deveria vestir para comparecer diante de Deus uma vez por ano. Então ele deveria ir uma vez por ano diante de Deus, e com o trabalho que ele faria, a transgressão do povo hebreu, ela era perdoada. A transgressão. O que era transgressão? Era o pecado que alguns chamam de prático. Pecado prático, que algumas pessoas chamam, é aquele pecado que é fácil de conhecer. Eu prefiro chamar de pecado visível. Então, você não é obrigado a chamar, mas eu prefiro chamar de pecado visível. Alguns chamam de praticidade do pecado, que é o pecado que as pessoas tomavam conhecimento. Mas o pecado que ninguém tomava conhecimento, que é aquele pecado que eu quero chamar de invisível, era o pecado que não era perdoado, o pecado que se abrigava no coração. E claro que ninguém vai saber o que está na mente do outro. Então, maldades, inveja, ciúme, isso vale até hoje. Pecado não é só roubar, matar, levar o dinheiro dos outros, viver mentindo, enganando. Tem o pecado que ninguém vê. E esse pecado que ele não se manifesta para o exterior. Em outras palavras, o pecado que o diabo não vê, ele pode só imaginar, e alguns até acreditam, através de reações bioquímicas, ele pode saber o que alguém tem, que passa na vida daquela pessoa, mas ele não pode ler o pensamento. Mas através da história, não é difícil acreditar que ele possa conhecer, por ser um espírito, aquilo que o corpo humano, as reações do corpo humano. Mas ele não pode ler a mente de ninguém. Isso aí, só quem pode ter esse conhecimento da mente é Deus. Claro, só Deus pode fazer isso. Pois bem, então o sumo sacerdote, ele comparecia, e o pecado visível, a transgressão, ela era perdoada. O Salmo 32 chega a dizer que havia transgressão perdoada, e tem tradução que diz, e o pecado coberto, cuja transgressão é perdoada e o pecado coberto, sendo que transgressão também é pecado, só que pecado coberto, ele se refere ao pecado que não aparece. E tem tradução que diz, cujo pecado é coberto, e cujo pecado é perdoado, e a iniquidade coberta. Você lembra da situação que Jesus falou? Que muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas, em teu nome nós profetizamos. Em várias situações ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Por quê? Porque praticastes a iniquidade. Ele não diz para vocês praticar a transgressão. Isso quer dizer que alguém pode estar como um bom servo de Deus diante dos nossos olhos, mas o coração está péssimo diante de Deus.
pode estar cheio de amor diante das pessoas, mas no coração não ter. Fazer só uma aparência. E essa aparência daquilo que deveria ter é iniquidade. Que é aquilo que nós chamamos de falsidade, demagogia, hipocrisia. Então isso aí se abriga no íntimo do ser humano, a inveja, o ciúme, o rancor, o ódio, mesmo que ninguém saiba, isso é iniquidade. E iniquidade, ela leva para o inferno. É muito fácil alguém até vencer uma transgressão e dizer assim: eu decido que eu não vou mais fumar. Pastor, só acredita? Acredito. Eu decido que eu não vou mais beber. Tu acredita? Porque para, acredito. Eu decido que eu não vou mais usar entorpecente. Acredito também. Agora, é muito difícil alguém que abriga iniquidade, é muito difícil alguém que abriga iniquidade, que se acostumou, deixar. Não sei se vocês já viram, eu nunca ouvi alguém chegar a dizer: irmãos, eu quero pedir perdão para tomar ceia porque eu sou orgulhoso. Não sei se vocês já viram alguma vez. É difícil. E iniquidade, ela é escondida, a pessoa não reconhece. Você pode falar o que você falar, mas a pessoa não quer reconhecer. Então iniquidade é assim. E o sumo sacerdote, ele deveria apresentar o sangue do sacrifício para que esse pecado visível fosse perdoado. Mas o pecado invisível, ele era só, há uma palavra no Salmo 32, ele era coberto. Então não era tirado o pecado da iniquidade, ele era só coberto. E houve uma segunda-feira que eu citei, que lá em Jerusalém havia o cemitério dos Hebreus, ali num vale, na descida que vai para o Monte das Oliveiras, chamado Vale do Cedron, e lá estava o cemitério dos Hebreus, que era para onde deveria correr a limpeza da sobra do sangue dos animais que eram sacrificados. Então havia canaleta que jogava, que teoricamente deveria jogar o sangue, só que sangue não jorra assim. Mas aí, vocês sabem que sangue dá um mau cheiro terrível. E com o tempo, lá no templo de Salomão, eles jogavam a água e o sangue caía lá. Aquilo era uma alusão ao que acontecia no mundo espiritual, de que o sangue do animal só fazia cobrir a morte. O que era a morte? A iniquidade. Então, iniquidade, ela tem cheiro de morte, ela atrai a morte espiritual. E o sacrifício do animal do Antigo Testamento só conseguia perdoar a transgressão. Mas para isso, o sumo sacerdote, ele tinha que ir, tem uma expressão antiga que fala sobre a forma como ele se vestia. Eu não vou citar porque a maioria não conhece. E aquela roupa do sumo sacerdote, ela não está só porque Deus achou legal que ele vestisse uma roupa diferente. Eu quero falar um detalhe, não da roupa em si, mas de uma coisa que tinha na roupa. A roupa do sumo sacerdote, ela tinha por cima de toda a indumentária, uma peça chamada peitoral. O capítulo 28, versículo 15 diz assim: faça também o peitoral do juízo, será uma obra trabalhada, tem tradução que diz esmerada, feita conforme a obra da estola sacerdotal, que era uma outra peça de roupa. Faça o peitoral de ouro, de pano azul, de púrpura, de carmesim
e de linho fino retorcido. O 16, que é o que me interessa, será quadrado. Então, peitoral, que era uma peça de pano, diz assim: será quadrado e duplo, e terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Inclusive tem livros que você lê, que diz que o peitoral tinha 60 e poucos centímetros. Aí tem que ter 1 palmo grande, né, irmão? Eu não sei quem é que tem palmo de 30 centímetros. Não sei que seja um gigante aí, um jogador de basquete. O jogador de basquete segura a bola, né? Só com uma das mãos, sem deixar cair. Aí tudo bem. Mas você encontrar livro dizer que o peitoral ele tinha 64 centímetros, aí também já é avacalhar. Tem um ditado antigo no meu tempo de criança, dizia assim: aí é avacalhar a guerra com baladeira, né? Então, o texto, todas as traduções que você for, por isso tem que ter cuidado com algumas situações que são apresentadas. Diz 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Só que era duplo. No meu palmo, no caso, são 23 centímetros. Se esticar bem, dá 23 centímetros. Um dá 21, outro dá 22, outro dá 23,5. É a média, fica em torno disso. Pois bem, quando diz dobrado, quer dizer que um pedaço de pano, se eu for contar do meu, daria 46 centímetros de pano, com 1 palmo de largura, 46 de comprimento, que deveria dobrar. Aquele pano seria dobrado, a parte dobrada ficava para baixo. E o que é que ia acontecer? Esse pedaço de pano ficava no peito do sacerdote, do sumo sacerdote, e diz assim: coloque nele engastes de pedras com 4 ordens de pedra. O que é engaste? Engaste é como se fosse vou usar uma expressão que dá para as irmãs entenderem bem, como se fossem umas presilhas, umas garras que vão segurar a pedra. Então, a pedra não era colada, nem ela era amarrada, nem costurada por cima dela. Havia uma peça de ouro que prendia a pedra. Como se você fosse colocar numa parede, aí você não quer colar, você não quer fazer uma basezinha para colocar aquela pedra, e você vai prender aquela pedra. Você vai criar uma estrutura para prender a pedra. E aquelas pedras que ele vai citar teriam engastes. Esses engastes eram de ouro. E os engastes iam prender cada pedra apresentada. Aí diz, a ordem, ele vai citar 4 ordens de pedras, de 3 em 3. A ordem do sárdio, topázio e diamante. Tem tradução que diz carbúnculo. Será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. E tem tradução que aqui no diamante coloca carbúnculo. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. Se guarnecida é guardada, protegida pelos engastes. Esses engastes, eles representam a ação de Deus sustentadora, não só das pedras preciosas da roupa do sumo sacerdote, mas representa a forma como a mão de Deus sustenta as suas preciosidades na obra de Deus. Como é que Deus sustenta você? Com as suas mãos. O engaste de Deus, ele não é material. O engaste de Deus espiritual é a sua própria mão, que nos sustenta para que a gente não caia, para que a gente não vá para o chão.
para que a gente continue sempre no alto, bem perto do coração do sumo sacerdote. Cada pedra, cada uma das pedras, das 12 pedras citadas aqui, elas representam uma das tribos. E o texto ainda diz: as pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes serão esculpidas em forma de sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Eu não vou entrar em muito detalhe da roupa, senão a gente acaba tomando tempo nisso, só nisso. Mas vejam bem, então você tem 12 pedras em fileiras de 4. Interessante que quando Deus fala no capítulo 28 de Ezequiel, que ele fala sobre o anjo, o querubim caído, ele também apresenta pedras preciosas. Mas lá, a terceira ordem de pedras preciosas, que é citada aqui, elas não aparecem. E isso é motivo para um assunto na frente. Elas não aparecem. Dessas 12 vão aparecer 9. E uma ordem de pedras, que a terceira ordem, ela não aparece. Então a terceira ordem, ela apresenta jacinto, ágata e ametista. E uma coisa, para quem lê, os irmãos que já fizeram seminário e os professores que estão aqui hoje à noite, sabem que o idioma ou o escrito da língua hebraica não era igual ao nosso, porque se eu for escrever ametista, eu vou pegar, seja eu destro, escrevo com a mão direita ou canhoto, e escrever da esquerda para a direita, mas na língua hebraica não. Inclusive tem uma tradução, que de um lado é hebraico, do outro lado está escrito em português, chamado Bíblia Viva. A Bíblia Viva, ela, se você for ler, você não vai ler assim, você vai ler daqui para cá. Então Gênesis, você vai lendo Gênesis e vai virando os capítulos, você vai voltando, em vez de adiantar igual que a gente lê. Então essas pedras, quando nós imaginamos conforme a nossa forma de escrever. Só que essas pedras, elas obedeciam o critério da esquerda para a direita. Pastor, então essas 12 pedras estavam no peitoral, e cada uma tem um simbolismo, além de ter o nome dos filhos de Israel, cada uma representar uma tribo de Israel, cada uma tem a sua cor, cada uma tem a sua importância. Só que não eram só essas 12 pedras, haviam mais 4 pedras, 2 no ombro, feitas de ônix. O versículo de número 9 diz: pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 nomes na outra pedra. Isso era para colocar no ombro, prender nesse ombro, prender nesse ombro. O critério é o mesmo, da esquerda para a direita. Aí diz assim: 6 na outra pedra por ordem de nascimento. Então 6, de 1 a 6. Então de Rúben a Issacar, que eram 6 tribos, os primeiros 6 filhos do patriarca, na esquerda. Os outros 6 filhos, de Dan a Benjamim, no outro lado. Então esse era o critério. Pastor, aí deu 12. Pois é, mas aí tem 2 que é o que eu falei no início, que tem gente que diz que na verdade ninguém pode saber o que era isso, e o que alguns dizem de isso
ficava no peitoral, aqui, de um palmo de comprimento, por um palmo de largura. Mas lembre que o peitoral, ele era duplo, ou seja, é como se tivesse um saco, né? Um saco assim, por dentro. E haveria mais duas pedras, que são as do versículo 30. Ponha no peitoral do juízo o Urim e o Tumim. Em todos os livros que você for, que fala sobre Urim e Tumim, eles apontam para duas situações. Com relação à interpretação, e chama de luzes, porque as palavras elas estão no plural, ainda que não tenha um correlato das palavras no singular, mas para o idioma no qual foi escrito o Antigo Testamento, elas estão no plural. E Urim aponta para luzes, e através da cultura dos hebreus, através da crença daqueles que acreditam na veracidade da Bíblia, creem que de alguma forma, na hora que o sumo sacerdote aparecia diante da arca, aspergia o sangue, e que a glória de Deus ia se manifestar, para Deus falar com ele, essas pedras, elas ficavam reluzentes. Elas começavam a ficar reluzentes por causa de uma principal, que não era vista por ninguém, que só ele tinha o direito de ver, que era o Urim. E o Urim, ele é interpretado como luzes, mas não é sobre o Urim que eu quero falar. Aí havia uma outra, que era o Tumim. A maioria dos comentaristas que você for ler, ouvir, vão dizer que Urim e Tumim ficavam presos nas bordas. É como se fizessem não somente a base do que está lá na frente, mas também a guarda das 12 tribos de Israel. Então ficavam duas pedras que ninguém via, e que na Bíblia não está escrito que tipo de pedra era, e eram chamadas de Urim e Tumim. E o Tumim, ele é conhecido como perfeições, ou perfeição, se for falar a palavra do português no singular. Então você tem luzes e perfeição, o Urim e o Tumim. Por que o senhor quer falar de Tumim? Por que me interessa Tumim? Porque eu fui tocado por Deus quando eu vi um cidadão na internet dizendo que isso no Antigo Testamento só servia para fazer adivinhação, e agora não serve para mais nada, porque tem gente que ainda fica lendo o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento tinha Urim e Tumim, e Urim e Tumim hoje não ensina nada para nós. Ensina, irmão. Irmãos, tem cada cabeça de minhoca por aí, que eu não sei como é que as pessoas elas aparecem assim, né? Parece que... Ora, essa pode ser do inimigo mesmo, né? Porque se está na roupa do sumo sacerdote, lembre que o sumo sacerdote, ele aponta para Cristo. Eu não entendo como é que, inclusive eu fui até procurar, e Champlin chega a dizer que Urim e Tumim poderia até deixar o sacerdote em transe. Pelo amor de Deus, o sumo sacerdote em transe para poder ter uma informação, está em transe aqui. O Urim e Tumim, eles têm um propósito de ensino para nós. Quem lembra qual é a interpretação para a língua portuguesa que tanto nos livros como os pregadores, como os professores usam para o Tumim? Tumim era
Não, Tumim. Tumim era Urim e Tumim. Tumim era perfeição. O Tumim, não o Urim. Tumim, perfeição. Então eu quero citar para vocês, ainda que eu vou só dar uma pequena citada, e eu quero chamar o Tumim de a pedra da perfeição. Quando eu chamo da pedra da perfeição, bate na cabeça uma ideia na sua mente. Imediatamente já vem na mente uma coisa: pode existir para nós uma pedra da perfeição? Pode existir uma pedra da perfeição? Pode existir uma pedra da perfeição? Abra em Gênesis 17. Então daqui a gente vai começar. Então hoje é aquela entrada assim, aquela arrumada, para a gente começar a entender. Então eu quero começar pelo Tumim. Por que o Tumim? Por que pelo Tumim, pastor? Deus me levou primeiro para o Tumim. Não é que eu escolhi primeiro falar do Tumim. Não, foi Deus que me levou primeiro ao Tumim. O capítulo 17 de Gênesis, versículo 1, diz assim: quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Bom, nós vamos chegar aqui numa situação que nós vamos ter que tomar uma decisão. Quantas pessoas vão conseguir andar aqui na terra? Quantos vão conseguir andar aqui na terra e serem perfeitos aqui na terra? Será que você pode andar aqui na terra e ser perfeito aqui na terra? Estou dizendo na minha presença e ser perfeito. Essa é a tradução. Você vai abrir todas as traduções, é isso que vai estar. Anda na minha presença e seja perfeito. Porém, quando você vai estudando a Bíblia, essa expressão perfeito, andar e ser perfeito, para a gente imitar o seu andar, só tem um, que você tem que imitar como ele andou. E João disse que quem está nele deve andar como ele andou. Então teve uma pessoa que andou e foi perfeito na presença de Deus. Só teve um. Quem se lembra quem é? Quem se lembra quem é? Jesus de Nazaré. Pastor, então Cristo foi perfeito como ser humano? Foi, que ele não pecou, que nós vamos depois ler. E como é que todas as traduções dizem que o homem tem que andar e ser perfeito? Lá o Abrão, você vai ver algumas vezes aparecer na Bíblia essa expressão. Lá no Novo Testamento, inclusive as novas traduções, elas tentam trocar a palavra perfeito para maduro. Ela muda para maduro. Por exemplo, a NVI chama de maduro. A linguagem corrigida, atualizada, e algumas traduções continuam lá o perfeito, mas as traduções mais novas chamam de maduro. E o que é o perfeito? O perfeito, no sentido para Abraão, é o mesmo sentido que vai servir para cada um de nós. Eu posso ser perfeito no sentido de ser infalível? Não. Bora ler mais um versículo. Deuteronômio 18, 13. Deuteronômio 18, 13.
Deuteronômio 18, 13. E depois Filipenses, capítulo 3. Deuteronômio 18, 13 diz assim: portanto, sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus. Ele está contando uma situação do povo, aí diz: sejam perfeitos. Só que esse perfeito não é uma cobrança para ser infalível. E a cobrança de quê então? É ser completo. Deixa eu adiantar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar em pressão? Às vezes está o pregador, seja aqui ou na congregação, ou no outro campo, e diz assim: é agora que Deus vai encher, e você vai ser cheio do Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo, quando ele veio, ele não veio à toa. O de Deus sempre foi que o homem seja completo. O ser humano aqui na terra, ele não pode ser infalível. A perfeição, nesse sentido do homem que falhou, que pecou, não é ser perfeito, infalível aqui na terra, mas o sentido é completo. Deus quer o homem completo. Ele quer o homem completo. Ele quer o homem tão completo que deixou uma pedra lá no peitoral, uma pedra guardada que apontaria para o homem Jesus de Nazaré, e que por bondade de Deus usou o apóstolo Pedro e chamou para nós de pedra viva. Então somos pedras vivas. Interessante que as 12 pedras, elas tinham que ficar ali bem perto do coração do sacerdote. Eu tenho certeza que todos os crentes que estão aqui ou assistindo em casa, que são fiéis a Deus, que lutam para agradar a Deus, eles estão trabalhando para serem completos, para que o Espírito Santo lhes torne completos, lhe torne cheio. Ser cheio não é só balançar e tremer, sapatear e dizer: receba, receba, receba. Não. O completo é aquele que acima de tudo vai agradar a Deus, e não só a igreja onde ele congrega. Muito além de agradar o pastor, o dirigente, o coordenador, muito além de agradar o líder do departamento, vai agradar o dono da obra. Qual é o projeto de Deus? Completar a obra em nós. Lembra que o próprio Paulo escreveu e disse em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que completou, que iniciou a boa obra, haverá de completar. O que é completar? É concluir, é preencher tudo, é levar, é fazer com que todas as principais necessidades que eu tenho, tanto como ser humano, e as necessidades que eu tenho como filho de Deus, como servo de Deus, do reino de Deus, como agente do reino, como embaixador do reino, eu tenha a completude capaz de fazer o que eu tenho que fazer. É porque eu sou pastor? Não, porque eu sou servo de Deus. E o servo de Deus, inclusive vocês que estão aqui hoje à noite, qual é o propósito de Deus, o projeto de Deus, qual é o plano de Deus? Completar, preencher, não deixar ninguém vazio. E por que é que nós podemos? Porque as pedras, elas apontavam para alguém que seria mais do que completo. Ele seria perfeito, sem nunca ter pecado. Nós pecamos, mas ele nunca pecou. Veja o que está em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses 3, versículo 12. Filipenses 3,12 diz assim: não que eu já tenha recebido, ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo, para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Mas preste atenção, que ele diz que ainda não está, ele não é perfeito, ele está se referindo a uma perfeição
a uma perfeição, não é a terrena, é a perfeição que ele vai ter na glória. Mas lá no versículo de número 15, e aí, qual é a questão das traduções? Porque as traduções às vezes muda uma palavra e ela desmonta a compreensão de uma verdade. No versículo 15 diz assim, na maioria das traduções: todos nós, pois que somos perfeitos. Mas as traduções mais novas, ela diz maduros. Só que nesse caso aqui, Paulo não está falando de idade, e ele não quer se referir simplesmente a uma experiência de fazer coisas. Ele está se referindo a uma ação de Deus na vida do ser humano, que o deixa competente para ir ser mais para Deus. Inclusive nesse livro, Paulo fala de uma coisa que é quase impossível, para quem não é completo. O que é? Que é adorar no meio do sofrimento. Como é que você vai adorar? Como é que você vai dar graças a Deus no meio do sofrimento? Só se essa completude de Deus chegar na sua vida. Era o que acontecia com ele na prisão, e ele conseguia, mesmo sendo falível, mesmo que ele não fosse um perfeito, no sentido de não ter nenhum tipo de falha, ele tinha falhas como ser humano, mas ele era trabalhado pela completude de Deus, pela perfeição de Deus, de tornar o homem completo. E quem é que torna o homem completo? É aquele que veio para nos preparar. A gente, quando fala que o Espírito Santo veio preparar a noiva, o que é que a gente pensa? Lá no Eliezer, com o animal, com os presentes. O Espírito Santo é muito maior que Eliezer, irmãos. O que ele veio trazer para nós, nenhum livro que tem na terra consegue descrever o que ele nos dá, o que ele põe em nós. Coisas que nós nem sonhamos, que nós já temos na nossa alma, na nossa vida. Deus colocou. A igreja de Deus, ela é sim uma potência espiritual na terra, e quando ela se levanta para conquistar uma cidade, um país, um estado. Não há o que impeça uma igreja que se levante, porque Deus levantou a igreja para torná-la completa, a sua eclésia, os melhores, os mais competentes. E essa completude está até na mente. Paulo diz: vocês não sabem que vocês receberam a mente de Cristo? Será que a gente ainda quer mais do que isso? Ah, meu Deus, meu Pai, me dá inteligência, eu quero ser mais inteligente, mais do que a mente de Cristo. Então o problema não está em Deus. Se você aceitou a Cristo, você já recebeu essa ação do ser completo, que Ele vai trabalhando, ela já está na tua vida. Esta ação, ela não vai acontecer, ela já está acontecendo na tua vida. Você já está caminhando para se tornar um dos maiores instrumentos da história de Deus nesses últimos dias sobre a terra. Oh, bendito Deus. Eu quero ler Colossenses 1, Colossenses 1, 28. Colossenses 1, 28 diz: Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Eu vou lhe apresentar perfeito, mas você é infalível. Não é. Eu sou um pastor e eu tenho que orar por você, mas eu tenho que entender que você é falível, mas o Espírito de Deus trabalha na sua vida,
E muitas vezes o mal da igreja é que a gente só sai procurar defeito. Quem erra, quem falhou, quem pecou, quem foi disciplinado, quem é que está errando. Nós somos filhos de um Deus que trabalha para a gente ser completo, para a gente receber as mais gloriosas dádivas do Espírito Santo na nossa vida. Hoje mesmo aqui no santuário, você pode estar deixando Deus manifestar na tua vida mais uma ação desse complemento da tua glória que você precisa. Igual eu posso estar recebendo aqui na minha vida, e não só para ministério, para minha vida pessoal. Você pode até pensar, pastor, a diferença do tumim é que o sacerdote carregava a pedra. Só que o nosso Cristo, se lembre que ele aparece na Bíblia sendo chamado de a principal pedra. Você já viu algum crente vitorioso sem carregar Cristo no coração? Você já viu algum crente vitorioso sem carregar a luz de Deus no seu coração? Não tem como ter vitória, mas quando tem a proteção, tem a base da luz de Deus, a base da perfeição de Deus que está em Cristo, as pedras não podem cair, ninguém pode derrubar uma igreja viva. E quando nós estamos diante da glória, as luzes das pedras, elas se acendem. Se não é uma pedra apagada, aleluia. Irmão, não é à toa que o diabo tem tanto ódio da igreja. Claro, quem tem ódio porque Jesus nos salvou, e ele não poderá mais destruir ou levar alguém para o inferno que seja fiel. Mas além disso, a questão é quando você deixa uma lágrima cair e você diz: Jesus me sustenta. Lá está a mão dele segurando a pedra. Eu não dou conta. E você está na presença dele. Aquela luz, alguém diz: você é uma luz apagada, é uma carta fora do baralho. Mas caiu uma lágrima, você se humilhou, chorou, se quebrantou e disse: eu quero voltar até o brilho da tua glória. Que a completude de Deus venha para cada um de nós que estamos aqui hoje à noite, ou aqueles que estão em casa ouvindo e assistindo. Recebam de Deus, nunca mais se diminua. Quando você se diminui, você zomba de Deus. Nada é maior do que a fé. Ah, pastor, é difícil acreditar, só se me provar. Ninguém é obrigado a crer. A nossa vitória, ela vem pela fé. O que aconteceu com a igreja dos últimos dias? Ela foi se distanciando do altar, as luzes foram parando de brilhar, e parece que as pedras, igual pregadores e até escritores estão dizendo, que as pedras só serviam para adivinhar e mais nada. Isso é para quem não crê. As pedras escondidas do brilho,
As pedras escondidas da luz e da perfeição apontam para Ele. Ele não vê o que está, ninguém vê o que está no seu coração. Mas se tiver o Urim e o Tumim, que eram simbolizados em Cristo, lá no Antigo Testamento, a glória de Deus vai estar lá na tua vida. Sabe por que milagre acontece? Porque a glória de Deus está lá na tua vida. Sabe por que o morto pode ressuscitar? Porque tem o Urim e Tumim, que representava o que Cristo viria fazer, trazer a glória para o meio dos sacerdotes, que somos nós. Fiquem em pé, por favor. Oh, eu estou aqui muito alegre em Deus, irmãos. Aleluia. Bendito seja Deus. Eu não sei quantos que pensam assim: eu me formei, agora já não sou, vou me casar, não vou ser mais jovem, e agora eu vou parar de crescer. Pensa que crescer é ter cargo. Cargo não é crescimento, irmãos. Pode até alguém olhar para cargo como crescimento dentro de uma instituição, seja no comércio, na empresa ou até na igreja. Para Deus não. Para Deus o crescimento é o toque da perfeição. Toque da perfeição. Completa a obra nele. Completa. O que é que falta? O que é que falta? Falta nesta área uma ação que não pode ter. Dom do Espírito para completar o que falta. Eu não consigo entender como é que a igreja evangélica pentecostal brasileira foi ficando tão pobre, que poder, que virtude é rodar, cair no chão e tremer. Oh, meu Deus. O homem dos milagres espera que a igreja volte a ser trabalhada, ou queira voltar a ser trabalhada, ser completa de novo. Completa de novo. Como ele foi. Ele não foi só completo, ele foi perfeito. Nós não conseguimos ser infalíveis, mas podemos ser completos com a glória dele. Como é que você vai ser cheio do Espírito Santo sem ser completo? Não existe. Ninguém pode ser completo no palavrão. Não tem lógica, irmãos. Ninguém pode ser completo enganando os outros. Ninguém pode ser completo contando mentiras. Ninguém pode ser completo armando para os outros. Não tem como. Ninguém pode ser completo indo contra o que ele ensinou. Está na hora da gente voltar a dizer: Senhor, completa a minha vida, trabalha na minha vida. Eu quero caminhar nos passos do homem perfeito. Tumim é a pedra da perfeição. Oh, vontade o diabo tem de tirar Tumim do nosso coração. Ele conseguiu tirar dos sacerdotes da lei, mas do nosso ele não pode tirar, porque o nosso já venceu na cruz. A nossa pedra da perfeição já venceu na cruz, já derrotou a ele, ressuscitou e
disse: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Aleluia. Hoje não somos só pedras de enfeite, para alguém olhar e dizer: o sumo sacerdote ama as 12 tribos. Hoje nós somos pedras vivas, que se mexem aqui na garra. Esse mistério não tem ser humano que consiga tirar de você. Revelação de Deus não tem quem tire de você. Dom de profecia não tem quem tire de você. Só se você quiser deixar de ser o instrumento de Deus. Dom da palavra, manifestação do dom da fé. Ah, pastor, eu não creio. Aí Deus não pode mexer a pedra num engaste de ouro. Quero encerrar orando pelas pedras que brilham. Nunca esqueça o que eu vou dizer para vocês. Qual é o segredo para a igreja? Ouvir do líder da comunidade. Faça um ponto de pregação aqui no centro comunitário. O que é que faz eles andarem? Eu estive lá. Teve uma situação que eu não vou contar aqui, mas teve uma situação meio complicada lá, que ele sabe qual foi. Alguém até disse: esse culto não vai sair. Mas o que é que faz? Eles entrarem e 70 pessoas, 79 pessoas aceitarem a Jesus. A tia tinha dito: não vai ter o culto. Teve até que mudar aqui documento. Mas por que eles entram lá? Porque a igreja tem que fazer uma coisa, e a segunda é consequência: acreditar que ela brilha. Acreditar que se ela se expõe, Deus vai aparecer. A nuvem de glória vai descer. Deus vai falar. Deus vai fazer milagre. Esse é o mistério da fé. A igreja de Cristo não foi chamada para ser como um bibelô de templo, ou como pedras paradas no peito do sacerdote. Não, ela foi chamada para ser viva, para se mexer. E para onde ela se mexe, parece que o engaste tem um elástico. Aonde ela vai, ela está presa todo o tempo ao coração do sumo sacerdote. E a qualquer momento do dia ou da noite, dons de Deus vão se manifestar na sua vida, em nossas vidas. E o que vai acontecer? Só crescer, 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 conquistar, avançar, ganhar lugares, conquistar lugares. E o mal recuar, recuar, porque a nuvem de glória vai tomando conta. Essa é a proposta de Deus. Avancem, porque eu estou segurando vocês com as minhas mãos poderosas. Não é o pastor Jaime que segura vocês, é a mão de Deus. É a mão de Deus que ele segura. Estaremos orando agora. Oh, bendito Deus. Quem começou a entender, levante a mão assim.
Lembra que eu falei do completo? Completo é o que chega no ápice. Enquanto estamos aqui, estamos sendo completados, sendo cheios do Espírito de Deus. Mas você lembra como é que Jesus veio? Diz assim: vindo a plenitude dos tempos, encheu o tempo. É hora. Sabe o que ele disse na cruz? Está consumado. Sabe o que está consumado? Está concluído. A obra está completa. Está completa. Se a obra que ele fez pelo homem para salvação, para receber de Deus, está completa, o que é que a gente fica esperando? Escute só o seguinte: Satanás vai colocar na tua cabeça: esse pastor Jaime aí demora ensinando isso. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, porque o diabo não quer que a palavra de Deus seja ensinada. Martela assim, para a igreja se levantar de novo. Pastor Abias, faça oração em nome de Jesus. Mandou-lhe